Gente, Eu acho que só... sim. Então vamos lá. Peraí. Então dá boa noite. Ó, a Fernanda apareceu. Oi, Fernanda. Eu costumo dizer, eu gosto das câmeras abertas, eu gosto de ver todo mundo, assim, eu não gosto de ficar falando sozinha. Oi, oi. Boa noite. 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 Mãe. Eu tô falando, mas eu também tô de porteira aqui da sala, tá? Então, às vezes eu foco ali do lado. Mas então, sejam bem-vindos, boa noite. Como eu estava brincando, apesar de sermos do Instituto da Família, isso não é um encontro familiar, mas estamos muito contentes de ter mães neste grupo, né? Principalmente as mães integrantes das duas piscianas deste grupo, né? Que fizeram aniversário semana passada, por coincidência, né? Nasceram no mesmo dia. Mesmo dia. Essas duas mulheres com tantos anos de diferença, não muitos, né, Gi, mas alguns anos de diferença, mas bastante. Com algumas histórias muito semelhantes, né? Isso eu acho muito legal, assim. Deve ter alguma explicação aí energética, astros, cósmica, sei lá, para a história dessas duas que acabaram fazendo o curso juntas lá no Infapa e são amigas, colegas e agora parceiras no Colorides, né? No núcleo. Então, eu sou Olga Letícia, para quem não me conhece, Olga Letícia Prestes, que junto com essa turma aqui, eu vou falar na ordem, que é o Christian, a Vanessa, a Nath e a Giovana. Somos Mateus. O Mateus. Tu falou Christian. Eu falei o Christian porque o Christian estava aqui. Desculpa! Perdão, Mateus. Somos os Colorides, o núcleo LGBT do Infapa. E, na verdade, desde que a gente começou a se encontrar, a gente vinha falando dessas siglas, né, pessoal? Que nem todo mundo entende, nem todo mundo compreende o que cada letrinha quer dizer. Até que as gurias chamavam dessa sopa de letrinhas, né? Porque é uma confusão de letras e cada vez surge uma letra nova. E eu, somos todos terapeutas de casal e família. Eu, na minha prática, inúmeras vezes fiquei confusa e recorri a este grupo para compreender um pouco melhor, né? Essa diversidade. Ai, minha bandeira. A bandeira caiu. Que susto, Natália. Então, somos todos formados terapeutas de casal e família pelo Instituto da Família de Porto Alegre. E a gente se organizou de maneira que cada um fale um pouco sobre cada letrinha, mas a ideia é que isso seja um bate-papo, que a gente possa ir trocando. Provavelmente, ou talvez, alguns de vocês saibam mais sobre uma letrinha do que a pessoa que está falando, então fiquem à vontade para interromper, dar pitaco, questionar, né? A intenção é que a gente saia daqui um pouco mais esclarecidos sobre o tema. E, deixa eu só, não, tá. Não, sim, a Lu tá entrando aqui, desculpa. Tinha mais alguma coisa que eu tinha que falar, pessoal? Não. Acho que é mais a do grupo mesmo, né? A nossa necessidade de trazer essas questões, né? Então, pois é, boa. Tá. Esse grupo surgiu da necessidade de conversar sobre isso e de levar isso também para não só para o público geral, para a comunidade como um todo, mas para terapeutas de família poder trabalhar e estudar e falar mais sobre essa diversidade, né, de sexualidade e gênero. Então, eu sou o S das letras, né? Eu costumo me chamar assim. O mais. É o mais, né? E tenho muito orgulho dessa galera aqui, tenho aprendido muito com eles.
Então vamos começar. Seja bem-vinda, Lu, seja bem-vinda, Patrícia, que também está chegando aqui. Vão se aproximando. A dona Valquíria caiu, está voltando. E vamos começar, então, com a letra. A gente começa na ordem das letras, né? E uma introdução antes, assim. Uma mini introdução. Então vai, então, Patrícia, é contigo. A palavra. Isso, obrigada, Olga. A Olga é nossa aliada, né? A gente diz que ela brinca que ela é o S do GLS, porque quando ela era jovem, essa era a sigla, e a gente brinca que ela é o mais dos aliados que a gente precisa ter, né? As pessoas cis hétero que estão junto com a gente na caminhada, assim, da comunidade, né? Obrigada por me chamar de velha na frente de todos. Não, só, né? A gente trabalha com honestidade na terapia de família, né? Mas... Então, meu nome é Vanessa Zambuja, eu sou terapeuta de família e de casal, que nem a Olga falou, e a gente combinou que eu pudesse fazer uma introdução sobre o tema, né? Acho que quando a gente pensa sopa de letrinhas, a gente tem que fazer uma distinção inicial, assim, que nos ajuda a navegar sobre essas definições, né? E antes de mais nada, é importante a gente evidenciar que a gente vai falar sobre as nossas experiências como representantes dessa letra, que são experiências que são atravessadas pelos nossos marcadores de vida, né? Pelo quem a gente é na vida, a nossa idade, que daí vai falar da nossa geração, a nossa cor de pele, a gente tem uma classe, a gente tem um gênero e a nossa sexualidade, entre outras coisas, pessoas que cresceram na capital, pessoas que vieram do interior. Então, a gente tem uma variedade que ela não tem como comportar toda a variedade e diversidade dessa comunidade gigantesca que a gente escolhe como estratégia política e de força de luta a reunir, né, na sigla que a gente está usando, a LGBTQIA+, né? E tem outras que podem ser usadas. A gente fez uma escolha porque é assim que a gente está hoje em dia no movimento. A gente faz algumas escolhas, né, para poder ir falando, mas todas as conjunções são bem-vindas e cada vez que muda a sigla é na tentativa de ser mais inclusivo, né? Então, dito isso, acho que a gente tem que fazer a distinção inicial entre 4 grandes ideias, né, grandes fatos, assim. A diferença que a gente vai olhar hoje de que existe a ideia linear no mundo, né, que a gente tem uma sequência entre um corpo ser de um jeito, desse corpo vai ter um gênero desse outro jeito, e daí esse gênero então vai dizer que o desejo é desse jeito, e esse desejo vai dizer que a prática e o comportamento é daquele jeito, né? E essa linearidade, ela fala sobre a ideia de que existe um padrão dessas 4 grandes coisas, do corpo, do desejo, do gênero e do corpo, do gênero, do desejo e das práticas, né? E a gente vai aqui falar para vocês que o padrão é o que a maioria de nós conhecemos, que é a maior população do mundo, a população das pessoas cis, hétero, que tem uma vivência onde, quando nasceram, foram designadas um dito corpo, que foi chamado de macho ou fêmea, e esse corpo ficou nesse binarismo de gênero, né? Foi identificado, ou foi, como a gente vai ver também, dentro da ideia de que não existe diversidade corporal, e sim só existe um binário de corpos. Alguns órgãos vão ser uma coisa, outros órgãos vão ser outras, como tivesse só essas possibilidades, né? Esse é o padrão, assim. Quando, por exemplo, eu gosto de me usar de exemplos para dar essa distinção, né? Quando eu nasci, olharam o meu corpo lá, minha mãe está aqui para provar, né? Porque ela, né, que me deu a luz, e olharam os órgãos que eu tinha e disseram: isso daqui é um exemplar fêmeo da raça humana. Então, disseram que eu tinha o que é comumente dito como sexo feminino, que a gente também cuida, às vezes, na comunidade para fazer distinção e não usar tanto a ideia de sexo biológico, porque isso também é em disputa, assim, né? Então, eu prefiro usar a ideia de que quando a gente nasce, a gente tem um corpo com certos órgãos que vão dizer que é uma coisa ou outra. Então, quando eu nasci, disseram que eu tinha esse corpo. E daí, quando eu cresci, fui vivendo minha vida, como o gênero que eu me identificava era esse gênero feminino,
que era o gênero de mulher. Então, já que me designaram esse gênero quando eu nasci, devido ao corpo que eu apresentei, e eu me identifiquei com ele ao longo da vida, a gente diz que eu tenho um corpo dito fêmea, que é um corpo que tem certas características, que vai ser igual a todas as outras fêmeas, e vai ser o binário entre fêmea e macho, né? Que serve para todos os mamíferos. E daí a gente vai ter o gênero, que vai ser o gênero mulher, o gênero feminino, e daí a gente passa para a ideia da identidade de gênero, que é dentro dessa ideia de gênero, que é uma diferença que a gente vai aprofundar depois, é só para dar a introdução, entre ser cisgênero ou ser transgênero, né? Que é um tipo de nomenclatura que pode existir outros para dizer o quê? Isso que eu falei antes. Quando me disseram que eu era do gênero feminino, eu cresci achando que eu era do gênero feminino, eu sou uma pessoa cis, C-I-S. Eu concordo com o que disseram quando eu nasci. Mais ou menos isso. E daí depois a gente passa para a ideia do desejo que eu falei para vocês. Quando vem uma mulher que tem esse corpo que eu tenho e se identifica como mulher, vão dizer, é óbvio que ela vai ser hétero, porque a maioria dessas mulheres do mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas, se identificam como hétero, né? A Olga, por exemplo, é nosso exemplar, nossa espécime hétero, né? Para a gente mostrar que a gente até tem amigos, né? Então, a Olga é uma pessoa que ela tem uma relação afetiva, sexual, interesse, crush mesmo, assim, em pessoas do gênero que não é o dela, do gênero masculino, nesse caso. Quando a gente pensa nisso, por que eu sou diferente da Olga? Porque a Olga é esse padrão do que é o mais comum. A maioria das bilhões de pessoas no mundo se identifica com esse padrão da heterossexualidade. Eu me identifico como uma mulher que gosta de outras mulheres. Isso quer dizer que eu me identifico com a lesbianidade, que a gente vai falar depois, mas no mundo, assim, bem mais básico, fizeram o hétero e o homossexual. É até interessante, porque o homossexual cria-se essa palavra antes da palavra heterossexual, né? Criou-se primeiro o outro para depois nomear o padrão, assim. Porque o padrão era o padrão, né? Não tem que dar nome, era o normal, era o dito comum, assim. Entre muitas aspas, né, gente? Então, eu sou uma pessoa homossexual, que dentro disso quer dizer que eu me interesso de ter crush, de me apaixonar, de querer dar beijinho, de querer fazer outras coisas que eu não vou falar na frente da minha mãe, por pessoas que são mulheres, e eu também sou uma mulher. E daí a gente tem as práticas, né? Essa parte é a parte que eu não vou falar sobre mim como exemplo, porque minha mãe está aqui, mas eu vou falar mais, né, como genérico, que é, não necessariamente, por exemplo, um homem cis-hétero, heterossexual, cis-hétero, né? Enfim, cis e heterossexual, vai ter práticas que a gente só entenderia como práticas heterossexuais, porque, afinal de contas, o que são práticas heterossexuais? Só, daí a gente vai usar os termos, tá, gente? Só penetração, pênis, vagina, né? Só o que? Abraço, beijinho e rezar antes de ter uma relação sexual. Eu não sei mais o que os héteros fazem, mas a questão é, não, os comportamentos eles não são iguais para toda a vivência heterossexual. Os comportamentos relacionados à afetividade e sexo não são iguais para todos eles. Existem muitos homens, por exemplo, que se dizem heterossexuais, mas já tiveram práticas de ter relações sexuais com outros homens. Mas como não achavam que aquilo era sexo, achavam que aquilo talvez fosse só uma brincadeira ou só uma experiência, não deixou de se identificar como heterossexual. Então, só porque tu tem uma prática que é dita, por exemplo, como homossexual, não quer dizer que é o que tu se identifica. Então, só para falar um pouco que essas 4 dimensões, elas são o que a cultura entende por corpo, por gênero, por desejo e por comportamento, mas também a ideia de gênero e a ideia de corpo hoje em dia, de gênero e de desejo é autodeclaratória. A gente que se identifica, a gente que vê essas experiências, escuta outras vivências e diz, boto fé, eu tenho a ver com isso aí. Então, ela vai partir das narrativas e das experiências, mesmo que a gente tenha já um conglomerado de ideias sobre o que é cada uma dessas dimensões ou cada uma dessas letrinhas. Assim. Então, eu achei que isso seria legal, né? A gente introduzir coisas que não ficaram tão explicadinhas agora, a gente vai continuar falando sobre isso,
e também a gente pode, né, conversar, trocar uma ideia de perguntas depois, assim. Fez sentido isso que eu falei? Não, sim. Nossa, É bem importante. acho que bem nunca tinha importante porque claro, sim, Vanessa. a gente vai falar, acho que em todas as letras a gente vai citar muito gênero e sexualidade, então eu acho importante essa introdução. Mas se não entenderem, de qualquer forma, Isso, a gente perguntar. a gente quer deixar evidente assim que quando a gente fala essa sigla, ela é complexa e por isso ela é muito bonita, mas também é muito desafiadora achar definição, porque ela vai falar de diversidades corporais das pessoas intersexo, por exemplo, que não vão ter os mesmos estilos específicos de órgãos que a maioria das pessoas tem. A gente vai falar da diversidade de gênero, que são pessoas trans, pessoas cis, pessoas não binárias, pessoas que não se identificam nesses duas nomenclaturas. A gente vai falar de desejo, a gente está falando da diversidade sexual e afetiva, digamos assim, que é a ideia de por que a gente se encanta. E lembrando só nessa parte da diferenciação de afetividade e sexualidade, a gente, só porque a gente é homossexual, não quer dizer que a gente se apaixona por todo mundo que a gente tem práticas sexuais ou que a gente tem práticas sexuais só com que a gente se apaixona, sabe? Nós somos que nem héteros, assim, os comportamentos e as práticas são diversos. A questão do como tu te sente na orientação sexual, que daí fala dessa diversidade sexual, é autodeclaratória. Eu peço desculpa que o outro mamífero da casa, meu cachorro, está comentando que ele achou que ficou bem explicado o que eu disse, então é latidos ao fundo. Vamos adiante? Vamos adiante, então, né? A gente falar da letra L, que é a primeira letra. Eu vou dar uma pequena introdução e depois passar a bola para a minha pisciana aqui de bancada, né? Que é a Giovana. E nós duas temos essa identificação como orientação sexual, né? Então, lésbica, essa palavra, assim, que, né, as pessoas às vezes acham que ela é muito esquisita, que ela é muito lasciva. Não sei o que as pessoas acham, que essa palavra é estranha. O que significa isso? É um pouco do que a gente estava falando antes e falando um pouco da minha vivência, assim. Eu, inicialmente, não tinha esse campo de palavra para dizer sobre mim. O que eu me dei conta muito cedo, daí é diferente para cada pessoa, foi que eu tinha interesse em coleguinhas na escola, sei lá, na quarta, sétima série. Da quarta, sétima série, que eu só me apaixonei por meninas. Daí eu fiquei, Quando as pessoas perguntam para minha prima quem ela vai namorar, estão sempre falando um menino. Então, se a minha prima, que é dita mulher que nem eu, gosta de meninos e tem que namorar meninos, talvez seja estranho o fato de eu pensar em namorar meninas. E daí foi a primeira vez na vida, sem muito entender, porque a criança só está vivendo as emoções, só está fazendo amizade, só está experimentando, né? Eu entendi, não que eu era lésbica, eu entendi que eu não estava no padrão, né? Eu entendi que eu não vivia as expectativas de afeto e interesse que a minha prima era requisitada dela, assim. E para isso, existe uma diferença para a criança de entender que ela gosta, talvez, de mais de um gênero, que ela gosta do outro gênero, assim, porque ela sabe que isso, em parte, é errado, né? Então, isso eu acho que vai ser um leque entre nós, assim. A gente sabia que a gente estava fora da norma, né? E isso foi a primeira identificação. A primeira identificação não é, sou lésbica, agora vou comprar minha bandeira, vou sair, né, beijando um monte de mulher. Não, a primeira coisa que tu tem é, eu não tô na norma, né? E daí, com o tempo, tu vai aprendendo, assim. Eu juro que eu não me lembro, eu tentei me lembrar para hoje como foi a primeira vez que eu vi a palavra gay, homossexual, né? Eu não me lembro, mas eu me lembro de uma experiência muito específica de ver novela com a minha família e ver um casal de meninas que tinham um relacionamento que era insinuado, que era afetivo sexual, porque não aparecia beijo nas novelas, tempo atrás. Mulheres Apaixonadas, não sei quem lembra, que era a Rafaela e a Clara, sensacional, que foi um dos primeiros, assim, né? Eles só deram um beijo no final quando a Clara estava vestida de homem, porque ela era o Romeu. Uma coisa bem sem graça. Porém, mostrava que era muito mais que amizade. E eu me lembro de ver aquilo com a minha família, e eu não sabia o nome, mas eu sabia que eu tinha que prestar atenção nos comentários, porque iam falar sobre o que é isso, e se isso era aceito ou não.
E daí, com o passar do tempo, como adolescente, eu comecei a conversar com os meus amigos adolescentes e eu comecei a ver muita televisão. E na televisão tinha um seriado que falava que uma menina que gostava de outra menina era gay. E deu, gay. Essa é a palavra. Eu até acho que eu saí do armário dizendo que eu era gay ou dizendo que eu só gostava de mulheres, assim. Eu não tinha nomenclatura ainda, né? E ao longo do tempo eu fui me identificando com a palavra lésbica ou para falar disso por uma questão política mesmo, assim. Por saber que dentro da comunidade, quando a gente vai falar de luta e de representatividade na mídia ou em outros espaços, mulheres que gostavam de mulheres não eram tão destacadas quanto homens que gostavam de homens, né? Ou não se falava tanto disso, assim. Então, era uma invisibilidade. Então, eu comecei a usar essa palavra como uma identificação política. Hoje em dia, também uso a palavra sapatão, que foi usada como um termo de ofensa durante muitos anos, mas que a comunidade de mulheres resgatou esse termo e se propôs a usar ele como empoderamento, assim, né? Como algo de ação e algo visto como positivo, né? Agora eu passo a palavra para a Giovana para também poder falar um pouquinho dessa letra. Tu tá no mudo, Gi. Sem som, Gi. O que eu vou te dizer de tudo que tu já disse? Mas, enfim. Gente, então, assim, eu sou a Giovana, né? Também sou terapeuta de família e casal, né? Tenho minha formação de base de graduação, eu sou enfermeira. Eu tenho 56 anos, então eu vivi muito esse mundo lésbico, vamos dizer assim, e a palavra GLS me é muito familiar, Olga, né? E acho que ela se perdurou durante um bom tempo, né? Na década de 80, o que se tornou, claro, era um momento de abertura política, né? Mas se tornou, ainda era muito complicado. Era um momento em que se tinham guetos, né, na cidade, em que as pessoas iam se divertir, né? Hoje a gente vê que esse mundo diverso, né? Essa diversidade, ela se encontra hoje em vários locais, né? Hoje as coisas estão bem mais abertas do que eram antigamente. Mas, enfim, eu também, né, nasci com o corpo de mulher, né? Apesar de nascer com o pé torto, né, mãe? Quem está na escuta ali, pé torto para trás, né? Eu fui identificada com gênero feminino. É verdade, mas eu sempre me identifiquei desde pequena com brincadeiras, eu sempre me identifiquei com... Eu sempre tive uma identidade de gênero muito masculina, né? Eu sou, então, uma mulher lésbica, minha preferência sexual é por mulheres e me identifico muito com o mundo masculino. Eu não sou transgênero, tá? Não me identifico como transgênero porque não mudei o meu corpo, né? Mas eu tenho uma identificação muito masculina. Eu já sou casada há 15 anos, né, com uma mulher, eu tenho filho, então eu tenho uma família, entre aspas, dita tradicional, tá? Mas é uma família de 2 mulheres, né, e um filho. E foi sempre muito difícil, né? Porque essa identificação... Teve um tempo em que essa identificação, ou tu te identificava como mulher, ou tu te identificava como homem. Essa transição toda, essa trama que a Vanessa nos coloca de que eu posso ser lésbica, posso gostar de mulheres e posso me arrumar como mulher, ser uma mulher que eu gosto de me olhar no espelho e usar colares e tal, mas eu posso me olhar no espelho e me vestir como homem, sendo lésbica. Posso também ao contrário, eu posso ser uma mulher, gosto de me vestir mais masculinizada, mas eu gosto de me relacionar com homens. E eu sempre gostei, e isso foi foi uma questão para mim muito complicada, porque eu nunca, eu não gostava, eu demorei muito tempo para achar que roupa realmente eu gostava.
porque tinha muita crítica. Quando eu botava uma roupa que eu realmente gostava, que era dita uma roupa mais masculina, um abrigo, uma roupa mais esportiva, né? Eu tinha críticas. Tu é tão bonita, tu é uma mulher tão feminina, por que que tu não te veste como mulher? Né? Então, eu sempre recebia muitas críticas nesse sentido, né? A outra questão também é a crítica com estereótipo, né? Aquela coisa assim que as pessoas acham que é agressivo, né? Por que ser agressivo? Por que ter esse estereótipo, né? Por que ser uma mulher masculinizada? Né? Então, isso assim sempre foi para mim também uma questão de infância de tentarem me colocar, né, numa forma dita normal, né, do que era normativo na época. Então, assim, meninas não jogam futebol, meninas não podem ser brutas, meninas não podem ser assim, meninas não podem ser moleques, meninas, enfim, né, e uma gama de coisas. E eu fui tentando me ajustar nessas coisas, né? Tentava, vez por outra, namorar um menino, tentava, vez por outra, colocar um sapato mais de salto, né? E que eu já praticamente aboli da minha vida. Aliás, vestido não tem no meu guarda-roupa há muito tempo e eu não consigo nem me imaginar. Mas enfim, eu acho que é um pouco isso, assim, né? Que é a minha própria experiência que eu posso dar aqui para vocês, né? E que a gente vai também, acho que aguardar aí, vamos ver o que aparece para a gente, né? O tema ficar mais florido aí, né? Great. L, G. Eu. Vamos lá, Matheus. Eu. Agora é contigo. Ai, que difícil seguir com... Depois de vocês falando, falaram tão bem, acho que eu não sou tão didático, então não consigo ser tão claro. Bom, mas ouvindo vocês também, fiquei pensando em várias coisas e fico morrendo de vontade de levantar o dedo e falar, dar continuidade a alguns assuntos, assim. Mas, enfim, eu sou o Matheus, sou psicólogo, sou terapeuta de família, já atuei na área na saúde pública, no serviço social, enfim, fiz uma caminhada. Me identifico como um homem cis, gênero, gay. E ser gay, eu acho que a definição é muito clara, assim, muito simples, né? Ser gay é um homem que se interessa sexualmente por outro homem. E, E afetivamente também. exatamente, exatamente. Dá um certo desconforto falar um pouco da minha história, assim, porque a minha história com relação à minha sexualidade não é muito bonita, assim, tem alguns desdobramentos ruins nessa história e sempre é um pouco embaraçoso e meio emocionante para mim, assim. Enfim, eu vim de uma família muito tradicional, de uma mãe muito religiosa, então, quando eu me assumi a primeira vez e quando eu contei a primeira vez, não foi uma recepção muito amistosa. E Como é na uma maioria história... dos casos, né, Matheus? Para como nenhum de nós, para nenhum de nós. Bom, enfim, eu acho que é uma história que envolve homofobia, que envolve violência, que envolve bullying, né? Enfim. E eu acho que muito disso, muito dessas coisas que foram acontecendo desde a infância até a adolescência, acho que tem um pouco a ver com esse comportamento mais feminino, assim, que eu tenho. Do jeito de falar, do jeito de andar. Não me identifico, como a Giovana disse, né? Como um trans ou como um gênero feminino, mas o meu jeito de ser é feminino, então eu acho que isso chama a atenção das pessoas, né? E eu acho que até eu fui acusado ou apontado de ser gay muito antes de ter isso muito claro para mim, assim, a minha sexualidade não tive muita liberdade para crescer nisso, assim, tipo, já era meio que colocado, assim, tu é gay, tu é bicha, enfim, sabe? Aquelas coisas enfim, são impostos, eu acho.
Eu acho que a sociedade, de um modo geral, coloca a gente nesse lugar, assim, né? Desse normal. Quando a Vanessa falava, né, no início, de que o comum, eu fiquei pensando no que é normal, né? As pessoas pensam muito no normal, assim. O normal, para nossa sociedade homofóbica, é ser homem, cisgênero, heterossexual, né? Então, qualquer coisa que fuja disso, não tem liberdade para sair disso. Quando tu sai disso, tu precisa romper com coisas, né? Tu precisa sair do armário, tu precisa romper uma barreira e automaticamente meio que levanta uma bandeira, assim, né? Se não pela causa, por si mesmo, né? A bandeira de me respeite, eu tô nesse lugar, sou eu, e eu vivo assim. De autodefesa, quase, né? Sobrevivência, às vezes. E eu acho que estar na sigla, né, de todos, com gays, as lésbicas, as trans, só o fato de existir, né, já é uma bandeira, né? O fato de a gente poder circular, trabalhar, se relacionar e ir no mercado do jeito que se é, já é dizer eu existo, eu estou aqui, eu mereço respeito. Muito bem. Bom, mas eu acho que nem tudo é desgraça, assim, nem tudo é essa coisa ruim. Assim. Eu acho que, de uma certa forma, as coisas vão mudando e acho que a internet, para mim, foi um lugar muito libertador, assim, poder conhecer outras pessoas. Eu acho que eu não comentei, mas eu me criei e até o final da faculdade, da universidade no interior, uma cidade chamada General Câmara, que é micro, né? E a gente sabe que Rio Grande do Sul e cidades pequenas de interior são extremamente machistas. Então, de uma certa forma, eu também era um pouco, eu pensava um pouco, de uma forma um pouco homofóbica, talvez eu tenha sido também, com certeza. E acho que a internet serviu, entrou como uma forma de me mostrar um mundo totalmente diferente, né? De conhecer outras pessoas gays, outros movimentos, ouvir músicas diferentes, ouvir ativistas falando, sabe? A gente fui entendendo um outro universo. Né? E daí tu vê como é diferente, né? Pensando, ouvindo a história da Vanessa e da Gi, que nasceram em Porto Alegre, a Gi falava que foi difícil lá na década de 80, mas que tinha guetos. Tu, 20, 30 anos depois, não tinha nada de gueto. Porque estava numa microcidade do interior que não tinha nada disso, né? Não tinha encontrar seus pares, não tinha isso que a Gi vivenciou. Tu não teve isso, foi na internet que tu descobriu, né? Não existia guetos e não existe gueto. Ainda hoje, né? Todos os lugares sempre foram heterossexuais. Não existe uma boate gay, ou pelo menos tolere, assim, né? E daí eu me lembro da fala da Vanessa, logo ali no início, sobre a questão cultural que a gente está inserido, né? De como isso faz diferença, né? Nesse processo tanto de aceitação quanto de se assumir. Bom, acho que, de modo geral, é isso. LGBT. O B quase passa batido sempre, né? Mas vamos lá. Agora a gente vai apresentar essa letrinha. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Natália, sou psicóloga também, terapeuta de família e de casal, sou astróloga também e estou representando aqui a letra B. Me chamou a atenção. Agora eu vou chamar atenção no meu grupo, que em toda essa introdução muito pouco se fala sobre bissexuais. Inclusive, eu acho que a Vá estava falando do homem que se relaciona com outros homens, ele é gay ou hétero, porque que ele não pode estar no bissexual, né? Então, a gente, para começar, assim, falando da bissexualidade, para começo de conversa, a sociedade em geral, a gente nem existe, porque a gente não é representado em filme, em novela, em série. Gays e lésbicas têm os seus espaços até nisso, e a gente sempre foi visto como uma fase de transição, né?
Ah, é que tu ainda não descobriu que tu é lésbica. Tu tá aí só por uma transição, mas o fato é que a bissexualidade não é uma fase de transição. É óbvio que muitos gays e lésbicas podem passar pela bissexualidade até se assumirem mesmo, né? Mas no meu caso, na minha vivência, eu saí do armário aos 29 anos, hoje eu tô com 35, e eu saí do armário me assumindo lésbica, né? Assumindo uma namorada para minha família, onde a minha família inteira, enfim, foi todo um processo, né? Não foi da noite para o dia, assumi para uma parte da família, anos depois para outra, então foi indo, mas me assumi lésbica. E depois, no meio do caminho, eu me dei conta, opa, peraí, não é bem isso, né? Até porque eu gosto sempre de falar que eu também sou do interior, né? Eu sou de Alegrete, vivi em Alegrete até os meus 14 anos. E eu nunca tive uma referência bissexual na minha infância, na minha adolescência. Então eu fui descobrir isso muito tarde e consegui também me assumir bissexual foi um momento difícil porque a comunidade, às vezes a gente não se sente pertencendo à comunidade, tá? LGBT. Primeiro, quando eu tô namorando uma mulher, as pessoas dizem que eu sou lésbica. Quando eu estou namorando um homem, elas dizem que eu sou hétero. E quando eu estou solteira, elas me chamam de bi de festa. Ah, ela tá em cima do muro, ela quer fazer piranhagem aí, então ela tá aí, deixa ela na fase de dúvida dela. Então, é muito complicado. Às vezes, e para mim, na real, a maior luta é a gente ser aceito dentro da comunidade, né? Por a gente se sente muito invisibilizada, e eu gosto de dizer que o B da sigla não é de Beyoncé, entendeu? É de bissexual. Então, tipo, é sobre isso. Até eu tava com a bandeira aqui atrás, mas ela não durou muito, caindo durante. Ela ficou uma hora parada ali, na hora do começo ela começou a cair. Para tu ver como é difícil, até a bandeira tem dificuldade. Até a bandeira não quer ficar, entendeu? Mas o que eu queria dizer, primeiramente, que nós, bissexuais, a gente se sente atraído afetivamente e sexualmente por pessoas. Aí isso vai independente do gênero, né? A bandeira, inclusive, ela é rosa, azul, roxa e azul, tá? O rosa indica, então, a atração afetiva e sexual pelo mesmo sexo. O roxo, atração afetivo sexual independente do gênero, desculpa. E azul, atração afetivo sexual pelo sexo oposto, tá? As pessoas também acham que ser bissexual é gostar 50% de homem e 50% de mulheres, o que é totalmente errado e incorreto de se dizer. Não existe forma certa de ser bissexual. A única coisa que é errada de se dizer que é só entre macho e fêmea, como a Vá falou ali no começo, é que daí a gente ignora que existem outros gêneros. A gente coloca só no binário, né? Então, homem ou mulher. Então, não, sim, homens e mulheres cis, homens e mulheres trans. A gente pode colocar os não binários aí junto também. E os gêneros fluidos também, né? Que a gente tem, que fazem parte do mais aí. Então, queria deixar claro, então, que não é uma fase de transição, que bissexuais são 0% heterossexuais, 0% gays e 0% lésbicas. E que eu tenho vários bissexuais que, enfim, por exemplo, podem ser uma mulher que pode só namorar mulheres, né? E não se relacionar mais profundamente com homens, pode ser ao contrário também. Não existe maneira certa, né? A questão é se sentir atraído afetivamente e sexualmente por pessoas e por um ou mais gêneros, tá? Então, a gente é uma identidade não monossexual. Todas que estávamos falando, já te dou a fala, tá, Gi? Todos que estávamos falando até agora, as orientações heterossexual é uma orientação monossexual. As lésbicas são monossexuais também, e os gays também, bissexuais, são não monossexuais, tá? Então, queria deixar primeiro isso claro. Fala, Gi. Não, eu só queria reforçar a questão da bissexualidade, Nath, porque nós estamos aqui a maioria psicólogos, não é? Acho que sim. Sim.
Tá. Não, e que aparece muito na clínica, tá? Essa questão de pessoas tentando ir para tratamento para poder se definir, Uhum. né? E eu acho que isso é importante de ter claro, né? Que às vezes Ótimo. a definição é essa, sou bissexual, né? Não Exatamente. ficam aqueles tratamentos eternos, a pessoa não sabe se é homossexual, se é, né? Como se tivesse Então, que assim, escolher um para lado. a gente ter esse olhar, entende? Que às Exato. vezes a pessoa pode ser apenas bissexual. Uhum. Pronto, Uhum. tudo bem. Tudo bem. E se for uma fase de transição, tudo bem, mas eu acho importante aceitar que a pessoa queira se assumir bissexual, seja naquele momento, seja que depois ela vá se assumir gay ou lésbica, né? Uhum. Mas o que me incomoda um pouco é que são duas saídas de armário que eu tive que ter na minha vida. Eu acho que não é sobre isso, né? Eu acho que a sexualidade de cada. Eu acredito que tem que ser. Eu sempre falo, eu quero ser a porta giratória do armário. Se eu quiser mudar daqui a um tempo, eu posso mudar, entendeu? Mas hoje eu me identifico como bissexual. As pessoas também perguntam muito sobre a pansexualidade, que são lutas muito parecidas. Bissexualidade e pansexualidade não existe rivalidade entre esses dois lados. A pansexualidade, sim, são pessoas que sentem atração por todos os gêneros e pessoas que sentem atração independente do gênero. Cada um, eu não me identifico como pan por contexto histórico. Eu nasci lá em 85. Na minha época, a pansexualidade era vista como, sei lá, o ser gay, que era aquele que transava com árvore, com sofá, com tudo. Não era o meu contexto histórico, assim, né? Mas elas são praticamente a mesma coisa, é a mesma luta, e não existe rivalidade entre essas duas orientações, tá? Então, por que eu quero dizer que a orientação bissexual não é só uma fase e não é uma confusão? Para a pessoa não é uma confusão, a confusão tá nas pessoas que não conseguem aceitar a diversidade sexual. Eu acho que é muito mais sobre isso. Então, eu sempre me senti muito questionada dentro da comunidade, principalmente por mulheres lésbicas, tá? As meninas não, as meninas sempre me acolheram muito, sempre, 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 mas a grande maioria das mulheres lésbicas questionaram e, enfim, não validavam a minha sexualidade. E isso é uma luta constante, assim como porque a comunidade acredita que a gente tem passabilidade heterossexual, né? Que se a Nath está namorando um cara, ela pode passar por hétero, entendeu? E não é verdade, porque eu não me identifico como heterossexual. Então, a luta existe bifobia, lesbofobia, homofobia, transfobia, porque são diferentes, são formas de preconceito, formas de fobia totalmente diferentes umas das outras, né? E também a questão que a gente não é metade de nada, porque eu acho que sempre engloba muito isso, os bissexuais são metade. Não, a gente é inteiro, a gente é inteiramente bissexual. E, e é isso, assim. Então, eu acho que isso é o mais importante que eu queria falar, né? Porque fico muito agradecida também por esse grupo e por eu ter espaço para falar disso tão naturalmente, sem ser olhada com tipo, ih, lá vem a bissexual falar. Ih, é sempre assim, gente, não tô brincando mesmo, assim, isso acontece bem frequentemente, tá? Por isso que eu demorei um tempo para conseguir me assumir bi, justamente porque eu sabia que poderia haver esse não pertencimento. Mas hoje, depois que essa chave virou, que eu consegui me assumir, para mim muitas coisas mudaram na minha vida. E acho que é uma luta aí diária, né? Não é porque eu sou bi que eu sou infiel ou que eu tenho mais chances de trair. Isso é um mito bem forte que vem junto com a bissexualidade, né? Não, isso tem a ver com caráter, isso é de ser humano. Eu posso ser gay, posso ser hétero, posso ser lésbica, trair ou, enfim, enganar as pessoas, enganar o teu relacionamento. Isso é questão de caráter, não tem nada a ver com sexualidade, né? Então, acho que é basicamente isso, né? O conceito e um pouquinho assim do que eu passei. Eu apenas faria um adendo que o trair é mais uma questão de opção, escolha, do que necessariamente caráter, diferente de gênero e sexualidade, que não é uma escolha, né? Exatamente. E eu queria fazer mais uma observação antes da gente seguir, que tem mais umas letrinhas aí que a gente vai falar, e se alguém quiser já comentar alguma coisa,
mas que é interessante, como até quando a Nath estava apresentando, mesmo a gente, as gurias, né, sendo da sigla e a gente conversando e estudando sobre isso, mesmo nós nos atrapalhamos em gênero, sexualidade, né, que é algo que às vezes é confuso até para vocês, até para a gente, né? A gente ainda se atrapalha nisso, né? Então, acho que isso me chama a atenção. Claro que não é a característica do nosso grupo, inclusive acho que é o oposto, mas dentro da sigla e da comunidade a gente enfrenta também muita intolerância, né? E preconceito, né? Principalmente de coisas que fogem do que a gente conhece, né? As travestis, as transexuais, com certeza, são colocadas à margem, né? Achei muito bonito isso que tu disse, Nath, que não é metade, tu é inteira. É isso. É isso, exatamente. Me perdi nas letras. T. Ficou comigo os T's, né? Bom, o T, ele abrange outras... ele abrange, na verdade, três formas de expressão, assim. Se coloca como as transexuais, e as travestis. E o transgênero. Que, na verdade, elas são muito próximas e até muito semelhantes e até, diria, até iguais, assim. Os trans, eles são pessoas que não se identificam ou não se reconhecem naquele gênero que foi designado lá no nascimento, né? Porque quando a mulher está grávida e ela se define o sexo do bebê muito antes dele nascer, né? Então, tu já vem para o mundo com esse título, né? Sou homem, sou uma mulher, né? E a sociedade espera que tu seja um homem, uma mulher dentro dos moldes que ela diz que deve ser, né? Então, as pessoas trans, elas não se identificam com isso, elas vão se identificar com aquilo que elas sentem, que elas desejam, enfim. Então, a gente pode... existem as trans homens, as trans mulheres, né? E depois a gente vê também os não binários, que não se identificam com nenhum nem outro, os fluidos, né, que transitam entre os dois, né? E que pena que a gente não tem ninguém da T aqui para poder falar também, né? É isso, não é muito meu lugar de fala, assim, né? Uma coisa legal dos T, só antes de tu ir para travesti, que às vezes as pessoas ficam na dúvida o que é homem trans e o que é mulher trans. E o homem trans é a mulher que nasceu, enfim, com... A Vanessa vai usar melhores termos, eu não quero falar bobagem, mas não temos nenhum T aqui também, então fica difícil, é que só né? quem fala bonito mesmo aqui é a Vanessa, tá, pessoal? Nasceu... A pessoa, ao nascer, não é verdade, não é verdade. Tal gênero. Não é verdade. Todo mundo falou muito bonito aqui, não é verdade. A mulher nasceu, mulher ali, quando o médico olhou, ele disse fêmea, como diz a Vanessa, ele disse gênero fêmea, designado. Gênero designado, mas ela não se identifica, né? Aliás, desculpa, eu falei mulher trans, isso. Nasceu. Olha aí, ó a confusão. Mulher trans. Sim. Mulher não, trans, mas é verdade, porque as pessoas nasceu mulher com o aparelho trans, pênis. quando nasceu, aí que tá, não é necessariamente. a Vanessa é aquela pessoa que fica dizendo que não é bem assim necessariamente. Entendeu? É que tem que tomar cuidado mesmo com as palavras, eu acho. Dá para repetir, eu não entendi. Isso, vamos repetir. Posso pegar a palavra, meus amores? Tá. Vai lá, mulher trans. Mulher trans é uma pessoa que, quando nasceu, olharam os órgãos e identificaram como do gênero masculino. E disseram, esse corpo é um gênero masculino. Essa pessoa, ao longo da sua vivência, pode ter sido quando criança, quando adolescente, quando adulto, disse, não, eu não me identifico com o que a sociedade diz que é o gênero masculino. Eu me identifico com uma vivência de um gênero feminino, com a vivência de mulher. Então, eu me identifico como uma mulher. E daí, para fazer diferenciação da cisgeneridade, que seria eu, se lembra que eu usei de exemplo, quando eu nasci, disseram que meu corpo era feminino, eu disse, é verdade, eu sou do gênero feminino. A pessoa que nasceu e disseram que o gênero era masculino,
e que se identifica como mulher hoje em dia, quando a Ela gente é vai perguntar para mulher pessoa, trans. é uma mulher Isso. trans. Isso. Então, Que fala mulher trans ou homem trans é uma nomenclatura para o sexo com que ela se identifica. Isso. isso Não é assim, para um homem identidade. trans Exemplo do é um Tami. homem que se acha uma mulher. Não, um homem trans é Não. uma mulher que se sente um Não, homem. não. É isso? Perfeito. Não. Isso que eu É queria o entender. corpo, isso. O jeito mais simplório seria esse, assim, de nascer mulher, nascer homem, daí se identifica com outro gênero, né? Isso. É com outro gênero, dentro do binarismo. É o jeito mais didático, assim, né? Uhum. E daí, como O a exemplo do gente Tami sabe é um bom que exemplo, não? isso, O Tami, Tami é um homem Tami. trans. O Tami Gretchen, isso, Entendi. o Tami Miranda, Gretchen Miranda, sei lá. o Tami Tami Miranda Miranda. é uma pessoa que, quando nasceu, a Gretchen olhou e disse: é uma filha, eu tenho uma menina, e criou como se fosse menina. E daí o Tami olhou para sua vida um dia e disse: mas eu não me sinto menina, eu me sinto homem. E eu sou um homem, então eu me identifico como homem trans. E eu quero ter uma mulher e quero ter uma família. Então ele é um homem trans heterossexual. Mas ele podia ser um homem trans homossexual. Porque é a diferença entre identidade de gênero, que é Isso. cisgênero, Vanessa, a maioria, todos nós no núcleo somos cisgêneros, tá? A gente nasceu, foi designado ao nascer, e disseram que a gente concordou com o que disseram quando a gente nasceu. E pessoas que não se identificam com isso se identificam com outro gênero, que daí é a identidade de gênero, mas a sexualidade, a orientação sexual pode ser qualquer uma. Bissexual, lésbica, gay, Hétero, Ótimo. né? Ficou bem hétero. claro, bem bom. Por isso que a gente diz, daí é o pulo do gato, assim, não é só os héteros aliados que são héteros na comunidade. Pessoas Exato. trans podem ser héteros, então a comunidade Uhum. LGBT, QIA, sem o mais, digamos, sem os aliados, pode ter pessoas héteros, porque as pessoas trans podem ser héteros. Podem ser héteros. Mas, gente, quando eu me dei conta que um homem trans podia ser gay, eu também fiquei assim, meu Deus, minha mente explodiu. Eu também. Que coisa complexa. Porque são coisas diferentes. A vivência de gênero é diferente. E pegando esse link, uma coisa que a Giovana disse antes, que a gente também podia falar, que daí é especificar ainda mais da expressão de gênero, que é o que a Gi e o Matheus falaram assim, que era: eu tenho identidade de gênero cis, eu vou me pegar de exemplo, né? Eu tenho uma identidade de gênero cis, uma orientação sexual homossexual e uma expressão de gênero dita masculinizada. Os outros que dizem que a roupa que eu compro é da seção masculina, mas eu digo, é um pedaço de pano, né, gente? Vocês que disseram que tinha gênero. E aí daí a gente diz, né, mulher mais masculinizada, homem mais afeminado, que são essas ideias de que a expressão de gênero é mais dita no outro gênero, considerando o binário, que binário só tem dois, que não tem. Que daí quando a Nath diz, bissexual se apaixona por todas as pessoas, pode se apaixonar por todas as pessoas, né? Não estou dizendo que se apaixona por todo mundo, não é pseudo, afinal de contas. É bissexual. Mas eu quero só colocar aqui que eu disse que a Vanessa é quem fala bonito, porque a Vanessa fez um mestrado estudando a fundo essa questão. Então, por isso que ela fala. Na verdade, ela chegou, assim, desde que a gente a conheceu, ela já chegou falando bonito lá atrás. E daí depois ainda veio o mestrado, né? Chegou arrasando nas palavras, ela fala muito bem, por isso que eu sou fã dessa guria. Por isso. Mas desculpa, Matheus e Nath, né? Peguei e vinha mandando. Não, eu só queria falar isso porque isso foi uma dúvida minha por muito tempo. Homem trans é o quê? É o homem que, né? Como que, sabe? Então eu só achei legal esclarecer. E tu falou muito bem. Obrigada, amiga. A ideia era essa, falando e se complementando, né? Claro, é que a Vanessa tem os termos técnicos. Isso, ela fala muito importante. nesse sentido, que são os termos adequados, né? Exato. É isso, que às vezes a gente vai falar e se atrapalha. Do que veio aqui hoje participar, né? E ouvir um pouco do que a gente tinha para falar. Tem alguma pergunta? Quer esclarecer agora? a letra? Ainda tem mais uma letra que a gente queria falar, mas enfim, porque já são 9 horas, né? Por isso que eu tô abrindo. Tem mais duas, tem mais duas na real. QI. 3. Três. Tá. Enfim.
A gente vai falar rapidinho, né? Mas aí que tá, né? Todas essas letras daria 1 hora só de cada letra, só da diferença de orientação sexual e identidade de gênero. A gente queria dar um geralzão, assim, justamente para ver qual era o interesse também das pessoas que nos procuram para desenvolver mais em futuros encontros, né? Mas, Eu ia falar do travesti, Matheus. Eu isso. acho importante, talvez, deixar mais clara essa diferença, né, de transgênero e travesti. Algumas pessoas dizem que o transgênero é aquele que faz redesignação sexual, com a cirurgia, né? Mas, teoricamente, Não necessariamente. não é o que define, assim, as duas coisas são muito próximas, né? E travesti também era muito relacionado a pessoas que se prostituíam, né? Então, também é uma coisa que caiu, que não é mais. Na verdade, as duas tecnologias são quase a mesma coisa, assim, são pessoas que não se identificam com aquele gênero que foi colocado lá no nascimento, né? E aquilo que a gente falou... E vão se construindo de uma forma diferente daquilo que foi imposto. Que travesti era uma palavra usada aqui no Brasil, né? Que a gente comentou. Isso, em outras áreas não tem. Tem uma discussão, né, que vai usar a ideia de que travesti, então, são sempre mulheres travestis. A gente não pode dizer que uma pessoa, um homem que se veste como mulher, essa pessoa é travesti, né? Ou uma mulher que se veste como um homem, essa pessoa é travesti. A gente não está falando aqui de vestimentas, de trejeitos, de expressões, né? De comportamentos, de práticas. A gente não está falando de práticas, a gente está falando de experiência de si. Então, pessoas travestis é uma sigla dita para mulheres travestis mais utilizada na América Latina. Não há um consenso, mas os pesquisadores eles percebem que é uma nomenclatura utilizada mais na América Latina e nem na América do Norte. Na América do Norte é muito utilizado o transgender e não seria o transgênero para nós. Aqui a gente está mais acostumado a ouvir trans e transexual do que o transgênero. As pessoas ficam, soja transgênera? O que vocês estão falando? Você está falando de legumes, você está falando de pessoas... Mas é real, né? É verdade. Então, a gente utiliza mais transexual para mulheres e homens. Homens trans, às vezes, falam que são homem trans, às vezes falam que são pessoas trans masculinas. Também são nomenclaturas dadas do movimento que foi integrando, né? E que vão ter variações nas especificidades, mas, no geral, para hoje, acho que é importante fazer essa diferenciação e deixar evidente, né, que mulheres trans, elas querem ser chamadas como ela, né? Se ela não te fala outro pronome, é a mulher, né? Tu não vê uma pessoa que se identifica como Caroline e chama ela de ou seu Carolina, né? Ou uma pessoa que tem um nome neutro, mas que tu não sabe como pergunta como é que tu prefere que eu te chame, né? No Rio Grande do Sul a gente tem como é que eu prefiro que tu te chame. Isso é uma boa dica para quem não conhece muitas pessoas trans e está na dúvida, e olha e diz assim, meu Deus, aquela pessoa, não sei se ela só está com uma roupa diferente ou se ela é uma pessoa trans, agora que eu fui lá no Infapa, estou confusa, expressão de gênero, não quero ser preconceituosa. Olha para a pessoa, se a pessoa não chegar a dizer, oi, eu sou Vanessa, né? E daí tu pode deduzir que é gênero feminino, tu olha para a pessoa e diz, como é que tu quer que eu te chame? Ah, João. Daí se a pessoa diz nome neutro, Vanessa, daí tu pergunta, quais são os teus pronomes preferidos? Prefere que eu te chame de ela, ele, pronome neutro, e a pessoa vai te dizer, a pessoa vai te dizer, no caso, né? As pessoas não se ofendem se a gente pergunta, elas se ofendem se a gente deduz e utiliza do nosso preconceito embutido, que mesmo que a gente não queira ser preconceituoso, a nossa sociedade é LGBTfóbica, né? Então a gente também é. Eu sempre brinco, assim, falando sério, que eu sou uma mulher lésbica, mas eu tenho minha homofobia também, internalizada. Eu tenho as minhas coisas que às vezes eu pego. Nos meus piores dias também eu fico, seria muito mais fácil se eu fosse hétero. Então são coisas, né, que é a brincadeira que a Olga fez, né, como é que é a escolha, como é que a gente ia escolher sofrer violência, né, é que nem dizer que uma pessoa escolhe o seu mal, assim, tá? E eu brinco hoje em dia que eu não aceitaria filhos héteros, por exemplo, mas eu não sou heterofóbica, é só uma piada. Então a gente tem que sempre perceber Não, Eu tô acha, Suê. É só uma piada.
Mas a gente tem que entender que se a gente não sabe como se referir tanto ao gênero quanto à sexualidade da pessoa, a gente pode perguntar. A pergunta não ofende, o que ofende é a ignorância e o não querer saber, porque daí a gente não visualiza a pessoa, né? Uhum. Outra delicadeza, só para agora que a gente que atende, né? Enfim, eu conheço algumas pessoas trans, enfim, e tem uma das minhas amigas que é mulher trans, que ela sempre me disse assim para tomar muito cuidado quando tu tá, enfim, com uma mulher trans ou um homem trans, em ter a delicadeza de não, até tô falando para os psicólogos mesmo, de não perguntar qual que era o teu nome masculino. Tipo, isso passou, entendeu? A pessoa não se identifica com aquilo. Então, tipo, se ela quiser um dia vir a te contar isso, né? Mas é uma coisa que eles realmente não... Pessoas trans não curtem muito. E não focando aqui agora, se... né? Isso, exatamente, tu não tá lá, né? Já passou aqui. Não perguntar se fez cirurgia, né? Que é isso que o Matheus acho que trouxe para nós, assim, que era uma ideia que se existia, mas ela é uma ideia antiquada, assim. Hoje em dia não há uma diferenciação entre a pessoa transexual, é aquela mulher trans que já fez cirurgia e daí já fez uma vagina para si, e a mulher que ainda tem pênis não é travesti, então. E daí, quando ela fizer a cirurgia, ela é... Não, gente, não. Não importa se ela fez cirurgia, importa como ela se define, né? Exato. Lembrando, assim, que eu, por exemplo, como mulher lésbica, posso, sim, me apaixonar e ter relações sexuais com uma mulher trans que também for bissexual ou lésbica. Não é porque o corpo dela é X, Y, Z que não é um querer de mulheres, né? Sempre que a gente ia fazer oficina sobre sexo entre mulheres, eu tinha que lembrar as pessoas que tem mulheres que têm pênis, tem homens que têm útero, tem homens que menstruam, tem homens que ficam grávidos. Enfim, várias, né, vivências. 7 bilhões de pessoas no mundo, as vivências são diferentes. E que a gente pode trocar uma ideia em outros momentos, assim, mas só para dar essa pincelada. E que justamente isso é o mais da sigla, né? Tipo, o quanto o ser humano é capaz de ser diferente, diversificado, se relacionar de formas incríveis, assim, né? Não precisa ser uma coisa só. A gente pode ser tudo. Desculpa, algo te cortei. Não, só dizer que é justamente porque às vezes é confuso que muito aparece em nossos consultórios, né? Porque é confuso para a pessoa, é confuso para a família, quando vem a família, né? Às vezes não vem alguém que se identifica LGBT, mas vem a mãe desse alguém, ou vem o pai desse alguém procurando ajuda. Né? E só para encerrar também essa parte do que eu estava falando dos T's, mas querendo já introduzir o D também, que são as drag queens e as drag kings. Que são pessoas que basicamente fazem performance de uma... Eu peguei um termo aqui, um termo da internet para poder explicar melhor. Que diz assim, ó, podemos dizer que a drag queen é uma pessoa que se veste e se comporta de forma estilizada, com uma expressão de gênero extremamente feminina. Quando tu vê uma drag, são aquelas pessoas muito exageradas, que põem uma maquiagem muito forte, um cabelão gigante, uma roupa muito brilhosa. E são geralmente pessoas que fazem algum tipo de performance, cantam, ou dançam, ou dublam. Né? São artistas, artística, né? E eles não andam assim o dia inteiro, eles se vestem dessa forma para a sua apresentação, para o seu espetáculo. A drag queen, então, de um jeito feminino, e o king de um jeito masculino. E aí, a gente tem várias pessoas que assistem RuPaul aqui, né, Vanessa e Lu? Sim. Tem a Pablo Vittar, né? Pablo Vittar. Pensando nisso. Da América Latina, quase. Aí eu queria deixar só assim, algumas pessoas que eu admiro e que eu gosto muito, só para citar exemplos, assim. Um deles é o João Neri, que é o primeiro transexual masculino a fazer a redesignação de sexo no Brasil. Ele escreveu um livro que inspirou aquela personagem da novela, a Ivana, que se tornou Ivan. Passou agora na A Globo. Força do Querer, né? Isso. O nome do livro que ele escreveu é Viagem Solitária, Memórias de um Transsexual.
Uma outra pessoa que eu gosto muito admirável, assim, que me inspira muito é a Sarah Wagner York, que é uma travesti, professora da educação, tem trabalhos muito interessantes. A Sofia Faveiro, que também é uma transgênero, psicóloga, que trabalha e escreve muito sobre a infância trans, que acho fantástico, assim, poder entrar um pouco mais nesse universo da infância. Bom, e as drags têm muitas, assim, né? A Pablo é um exemplo, a Pablo Vittar. E eu gosto muito também da Suzy Brasil. Vocês não conhecem, as gurias não conheciam. Mas é uma humorista também super bacana. Enfim, tem um monte, né? Tem a gente poder... Só para exemplificar, assim, algumas pessoas interessantes da sigla. Gente, eu tô começando a ficar preocupada com o horário aqui. A gente tem 15 minutos, hein? 3 letras, vamos. 5 minutos para cada. Eu acho que é o que agora? Queer. É o que agora? Então, a gente pretende acabar 21h30, né, pessoal? E como a gente disse, né, a gente se empolga e só queria dar uma pinceladinha para vocês mesmo, assim. Todos esses poderiam ser absorvidos mais assuntos, assim. Mas a gente quer falar do que agora, que é a palavra em inglês que aparece na sigla também em português, queer, que é uma palavra de origem alemã e de origem que quer dizer diferente, né? Ela não tem uma tradução oficial para a América Latina, existe algumas tentativas de tradução em espanhol, mas a gente utiliza. E queer é muito associado a um ramo de estudos que surgiu a partir de feministas na década de 80, que começou nos Estados Unidos, né, e na Europa também, que é os estudos queer. Mas, hoje em dia, queer é acolhido como parte da sigla porque fala de identidade e não só de uma teoria ou de uma arte queer ou de uma teoria queer, que é onde às vezes a gente escuta falar assim. A Judith Butler, que alguns de vocês talvez se lembrem que veio fazer falas aqui, queimaram o boneco dela, usaram ela como ditadura gaysista na época das eleições, assim, é uma das proeminentes desses estudos. Mas aqui a gente está falando de queer como identidade. O porquê queer aparece na sigla? Porque queer é uma identificação que aborda todas essas e diz assim, eu não quero me rotular como nada disso aí que vocês estão... Tá Eu mudo. sou... Tá mudo, Vanessa. Tá mudo. Tu te mudou, tu te mutou aí. E o pior é que não aparece como mudo dela. Não tá mudo. Voltou? Tira o fone e bota Voltou. de novo. Foi. Ah, tá. Tirei e botei. Agora sim. Então, o queer é essa ideia de que não vai subscrever esses rótulos, e nem os rótulos anteriores que a gente falou das siglas, assim. Ele vai dizer, eu não concordo com, mais ou menos, né? Eu não concordo com esse binarismo de gênero, esses dois gêneros que vocês colocam, eu não concordo com a ideia que tu tem que dizer um nome de alguma coisa, mas eu me identifico como alguém fora do padrão, como alguém da comunidade que se fale de diversidade sexual, corporal e de gênero. Então, muitas pessoas hoje em dia preferem se identificar com a palavra queer para justamente não delimitar essas suas vivências ou as suas possibilidades de porta rotatória, que nem a Nath diz, assim. Então, é muito abstrato isso, Vanessa? Sim, essa é a ideia. Porque a ideia é essas nomenclaturas que vocês estão usando, desde o binarismo homem-mulher, do binarismo hétero-homo, e daí da bissexualidade, que não é nem vista, né, como parte nessa vida de binários, assim, e vai dizer, eu não concordo com isso, então eu sou fora disso. E queer era uma palavra também, como bicha, como sapatão, como viado, utilizado como ofensa, que queria dizer aquele que era diferente, aquele que era estranho, aquele que era esquisito, né? E daí a comunidade se empoderou como algo de positividade. Dizer que eu sou queer é dizer que eu sou fora do padrão heteronormativo, do padrão cisnormativo. Mas quer dizer que eu também não acho que eu preciso normatizar as regras da diversidade e dizer que tem que ser uma letra ou outra, assim.
Então, por vezes, vocês vão escutar a palavra queer como dentro de teorias de arte, de definições sobre conceitos, e por vezes pessoas dizendo essa é a minha identidade e é assim que eu vivo. Cada vez mais pessoas dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa estão falando disso. No Brasil, talvez não é tão comum, porque que nem a Nath falava, que nem a Giovana falava, é uma questão de geração, entendeu? As gerações de 16 anos talvez vão começar a utilizar mais essas nomenclaturas. Queer, não binário, que a gente nem vai falar hoje, porque daí vai dar um nó na cabeça de vocês. Um dia a gente pode falar só sobre isso, que a gente vai criando outras nomenclaturas para falar de si, e queer é uma delas que apareceu sendo usado como identidade, mas nas gerações que nasceram nos anos 90, nos anos 2000, 2010, né? Mas não quer dizer que pessoa de qualquer idade não pode se identificar. Então, o que vale a pena lembrar é, eu não estou no padrão cis heteronormativo, mas eu também não acho que eu preciso me definir, então tu que me pergunte sobre o que tu quiser saber, ou eu que te diga, porque a identidade que eu me falo é ser queer, por exemplo. Ótimo. Vamos então para o Vamos para o intersexo. O intersexo, para mim, ele, por muito tempo, acho que é a primeira vez que eu entendo, porque eu conversei com uma amiga minha que é intersexo, e sempre ficava na dúvida, colocou é o hermafrodita, enfim, e tudo isso, então a gente vai chegar ali. A intersexualidade tem a ver com o sexo biológico, tá, gente? Então, as pessoas que nascem intersexo, elas nascem com variações características na anatomia sexual ou reprodutiva, tá? Que podem ser genital interno ou externo, tá? Pode ser reprodutiva, pode ser hormonal, pode ser cromossômica, né? O genótipo, tipo, tem XX, pode ser XXY, pode ser XYY. Então, os corpos intersexo, eles têm ambos componentes biológicos que geram a noção de masculino e de feminino, né? Então, acho que aqui ainda fica mais clara a diversidade do ser humano, né, gente? Que não é binário, não é só masculino e feminino, e é assim, tá? Não existe só um tipo de pessoa intersexo também, porque tem muitos estados intersexuais. Um deles é o hermafroditismo. Inclusive, hoje a gente não pode mais chamar as pessoas de hermafrodita, elas se encaixam em intersexo, tá? Mas, mesmo assim, hoje são a minoria dos intersexos tem a genital ambígua, tá? Então, são vários fatores, são vários estados intersexuais, tá? E a luta dessa letra, que é o mais importante, é que eles tenham a autodesignação de gênero, porque os médicos, quando nasce o bebê, eles precisam identificar como masculino ou feminino. E aí, esses bebês, essas crianças, acabam passando por cirurgias muito agressivas, que assim, que eles vão decidir na hora do nascimento, né? Então não vai se respeitar a variante que a gente vem falando da identidade dessa pessoa, né? Então a luta deles é que essas cirurgias não sejam feitas assim, que não é assim que se define, entendeu? Por quê? Toda pessoa intersexo é cis? Não. Ela só vai ser cis se primeiro que todo ser humano, eu acho, como a gente vem falando, tem o direito de repensar o seu gênero, né, de nascimento. Acho que todos têm, né? Mas se a identidade desse intersexo der match lá com a decisão imposta pelo médico, sim, ele é cis. Se não der match, é uma pessoa que provavelmente vai transicionar no futuro, né? Então, vai ter gente que precisa de tratamento hormonal, que é intersexo, vai ter gente que não. A minha amiga, especificamente, ela nasceu mulher, tá? Mas internamente, ela não tinha as estruturas reprodutivas de mulher, porque ela tinha no lugar gônadas masculinas. Então, ela tinha insensibilidade à testosterona. Esse era o caso dela. Então, tem casos muito específicos, né? Então, ela se desenvolveu como mulher porque o corpo dela não lê a testosterona, né? Mas internamente ela tinha as gônadas. Opa, ela tinha as gônadas. E a maior mágoa dela é que ela descobriu agora, aos 30 anos, a família contou que fez uma cirurgia nela lá há muito tempo. Ela é uma mulher, ela é intersexo, ela é lésbica também.
E a maior mágoa dela foi essa, porque para ela não foi contado, enfim, foi essa invasão do corpo dela, fizeram essa cirurgia, e a luta deles é realmente essa. Então, a função é não tratar, que ela me disse que eu quero ler, porque eu anotei, tá? Que a gente não pode tratar esses corpos apenas como uma visão médica, tá? Mas com a visão da subjetividade de cada ser humano, né? Então, é mudar o foco que isso é um problema de saúde, né? Mas sim a gente olhar que isso é uma questão subjetiva de cada indivíduo, né? Porque a natureza e a humanidade, elas são diversas, né? Então, a luta deles é pelo fim de intervenções médicas desnecessárias e sem consentimento de crianças intersexo. Gente. É bem... E tem muitas variações, né? A da minha amiga é essa aqui, pode ser parcial, pode ser total, daí isso, a hermafroditismo entra aí, mas, enfim, achei interessante que ela disse que esse termo hermafrodita já não se usa mais, eles são pessoas intersexo também. Eu queria fazer uma ressalva nisso. Mãe, tu tá na escuta? Hello! Eu silenciei a tua mãe, porque tava muito barulho lá, Gi. Não, é porque tinha uma prima delas, né? Também prima minha, mas era prima segunda, que era intersexo. Eu me lembro desde pequena de ouvir, e eram tudo um segredo, assim, que falavam, entendeu? Que a fulaninha era hermafrodita. Estavam tudo num segredo, né? Eu achava muito engraçado, porque eu ficava olhando para aquela mulher, que era a prima da mãe, e ela tinha uma voz mais grossa, e ela enchia o rosto de base, maquiagem para ficar com jeito de mulher. Não sei, e ela era lésbica, quer dizer, então eu não sei, para ela não parecer tão, ela ficava assim, ela parecia uma boneca, entendeu? Eu não sei que tipo de tratamento, mas era muito antigo isso. Naquela época nem se tinha tratamento, imagina. Não, então nem sei também, porque nunca se falou direito sobre isso. Mas eu acho que por isso que a gente começou na introdução falando, né, que não necessariamente existe uma linearidade entre corpo, né, e que a macho e fêmea são duas possibilidades que a cultura definiu como tal, porque os órgãos, as glândulas, os nossos hormônios, os nossos cromossomos, eles são todos em diversas possibilidades. Então, o intersexo, ele não é uma questão de saúde que a gente precisa corrigir e tornar homem ou mulher, macho ou fêmea. Ele é um tipo de corpo que merece ser respeitado e acolhido, assim como o corpo de pessoas que nascem sem outros órgãos, sem outros membros, sem outros X, com outras combinações, né? Então, a questão é a gente não entender que existe só um padrão ou dois padrões de possibilidades de corpos, existem múltiplas, e cada uma delas tem que ser respeitada na sua singularidade e naquilo que a pessoa vai desenvolver. Porque o corpo de uma pessoa intersexo não necessariamente precisa de uma intervenção. Não é todo mundo que precisa de intervenção médica quando nasce. Às vezes é só para... a gente vai construir, é construída as vaginas, é construída falo. É uma intervenção, assim, de mutilação, de tirar partes do corpo ou colocar partes do corpo na pessoa. Não é uma coisa que dá para te decidir, né? E cada vez mais... O consentimento da pessoa, é o corpo da pessoa, né? Acho que não Então, é por isso que a gente, enfim, só para concluir, né? Por isso que a gente fala pelo menos de diversidade corporal, diversidade de gênero e diversidade sexual, né? Que a gente quer abordar pelo menos essas questões do corpo, da identidade de gênero e da orientação sexual. E só para a gente finalizar, o assexual, né? Que é a letra A, que são pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas, independente de gênero, né? Óbvio que eu acho que tem diferentes níveis, né, de assexualidade, mas é comum que essas pessoas elas não veem as relações sexuais humanas como prioridade. É isso, assim, basicamente. E elas estão na comunidade por quê? Porque elas querem dizer que isso não é um problema de saúde, isso não é uma doença. Exato. Isso não é precisa algo intervenção.
Não precisa de intervenção. Exatamente. Não precisa de diagnóstico, não precisa de intervenção. E são pessoas assexuais, como a Nath disse, que vai ter uma variabilidade. Essas pessoas podem querer namorar, podem querer casar, podem querer várias coisas, mas talvez não queiram certas práticas sexuais, né? E daí, se a gente também vai entrar na comunidade, outras especificidades que a gente falou. Acho que ficou evidente isso hoje, né? Cada uma dessas letras é uma comunidade em si, pertencente à comunidade guarda-chuva. A gente une as lutas porque a gente fica mais forte, porque a gente é uma população muito pequena estatisticamente. Então a gente une as lutas, mas a gente é muito diverso entre si. Exato. E tem vivências específicas. E talvez a gente falou alguma coisa aqui de alguma sigla que não é da nossa vivência e falou besteira. E estamos abertos e abertas para aprender, né? Então a gente está que nem vocês, podendo entender um pouco da nossa própria comunidade. E quisera que os heterossexuais, por exemplo, também falassem sobre as diversidades da vida heterossexual, para a gente evidenciar o que é fato e que qualquer pessoa que presta atenção em mais de 5 pessoas na vida sabe que as vivências sobre afetividades, gênero, corpo e sexualidade são múltiplas, são incrivelmente. Se a gente tem 7 bilhões ou mais de pessoas no mundo, me ouso dizer que a gente tem pelo menos 1 bilhão de diferença, e olhe lá, deve ter bem mais, deve ter 7 bilhões mesmo de diferenças. Então, por que as nossas comunidades têm que entrar no microscópico e outras pessoas dizendo o que a gente é, que letra a gente não é, que bissexualidade é só de fase? Por que a gente é interpretado? Por que a gente tem que sair do armário? Porque não, que nem eu disse, para mim vai ser difícil se um filho meu for heterossexual. E tô feliz que vai ser difícil, porque é mais uma norma que eu vou ter que dizer, tu pode ser hétero, mas tu não precisa ser padrão. Tu pode ser hétero, mas tu não precisa ter a toxicidade da vivência hétero. Homens machistas, mulheres que estão tentando se entender e essas coisas de hétero que eu não entendo, assim. A heterossexualidade é tão tóxica quanto qualquer outra sexualidade. E isso é importante, né? Também só para destacar, não é porque a gente é LGBTQIA+, que a gente também é muito evoluído, muito especial, sabemos tudo de nós e tudo desses assuntos. A gente, né, a gente não é unicórnio, a gente só gosta de unicórnios. A gente pode ser tão, sei lá, fascista quanto os mais fascistas héteros que você conheça, pode ser tão comunista quanto o mais comunista hétero que você conheça. Não é porque a gente é LGBT, que ia mais, que a gente é qualquer outra coisa. A gente é essas coisas. Daí, como eu sempre digo, para saber o que a gente é a mais, nos pergunta, né? Não nos matem, nos perguntem. Eu acho que não nos matem, nos perguntem. Eu acho que o que tu está falando ok, a gente tem as siglas em função de uma luta, né? De uma militância, de poder ter, como eu falei antes, parece que uma defesa, mas não precisamos rotular tudo, né? Não precisamos, assim como não precisamos de intervenção médica e patologizar tudo que tem pela frente, também não precisamos rotular tudo que tem pela frente, né? A gente pode ser pessoas, ponto. Né? Exatamente. A nossa luta é para ninguém mais sair do armário, para todo mundo ser o que se é e ser aceito e não morto por causa disso, né? Não precisa a de nossa armário. luta é a liberdade de cada um ter o direito de amar quem se quer, de se envolver afetivamente, sexualmente com quem se quer, porque isso só diz respeito àquela pessoa, né? Então eu acho que na verdade é muito mais sobre isso. A gente quer os mesmos direitos que a comunidade hétero tem também, né? Nos seus relacionamentos, podem casar, podem, enfim, né? Privilégios que infelizmente a gente ainda está na luta, né? Eu só queria destacar também que uma coisa que é sempre importante pensar, que a gente cria essas nomenclaturas muitas vezes para o outro entender, né? Porque a gente se entende, assim. Então, em vez da gente discutir com quem a gente está transando, a gente pode discutir se as pessoas que estão transando têm consentimento. Porque o Brasil tem muito mais culturas de não consentimento e violência do que qualquer outra coisa. Então, talvez seja mais importante para a vida do brasileiro discutir se as relações são com consentimento, honestidade e vulnerabilidade, do que ficar discutindo com quem são essas relações. Né? Exatamente. Ai, viu por que eu sou fã dela? Vocês entenderam? É maravilhosa. Olha, dona Suê, vou te dizer, hein?
Essa guria. Queridos, já deu o nosso horário, eu acho que, né? Já falamos bastante. Obrigada para quem esteve aqui. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário. Aviso vocês que eu falei lá no início, mas enfim, a gente gravou, né, esse encontro, ele vai estar no YouTube para a gente poder divulgar essa conversa, né, para mais pessoas. Tá bem? Mais algum? Vontade de pegar cada um de vocês, colocar dentro de um potinho, assim, e sair espalhando por aqui. Eu? É tão gostoso poder escutar essas falas, assim, e eu faço parte, na verdade, de um time, né, LGBTQ+, aqui no Vale dos Sinos, né, em Novo Hamburgo, e o quanto que essas falas, assim, deveriam ecoar dentro da nossa própria comunidade, porque existe também muita desinformação dentro dessa própria comunidade, né? E tenho vontade de poder trazer vocês em algum momento para poder falar sobre, sabe? Uau. Então, o momento que vocês quem puder se dispor em algum momento de vir poder trazer essas falas. Eu trabalho dentro da diretoria como voluntário, né? Dentro dessa organização nós temos um núcleo que a gente chama de NOA, que é Núcleo de Orientação e Acolhimento, né? Então, é formada por mim, mais um outro psicólogo e um psicopedagogo, que todos LGBTs, enfim, e a gente faz alguns acolhimentos, então, dessa comunidade, enfim, quando surge alguma demanda em específico, e dentre elas, esse psicopedagogo, ele é tradutor de Libras, enfim, então o acolhimento, quando existe alguma necessidade especial, ele faz, né? Então, divulguem, por favor, também, né? Thunders Esporte Clube. Isso. Que legal, que massa, Christian. Adorei. Por Chama favor. a gente. Venham participar também. Quando puder, né, gente? Quando puder. Claro. Quando puder, esportes coletivos. Quando puder, esportes coletivos, é verdade. Estamos distante ainda. Dá para bater uma bolinha lá, não? Dá. Nós temos hoje nas modalidades, a gente tem vôlei, vôlei de quadra e vôlei de areia, futebol feminino e masculino, enfim, né? Handball, o que mais? E a gente estamos, na verdade, nos organizando para ter corrida também agora. Ritmos, né? Enfim, né? É bacana o projeto. Pelo trabalho. E além do NOA, né? Então, qualquer coisa, venham fazer parte do NOA também. Obrigada. Ok. Era isso, então, por hoje. Sim, eu gosto tanto desses papos de quinta, dessas conversas, que eu não quero ir embora, né? Então, assim, saiam vocês, eu vou ser a última. Eu só ia dizer para que, caso vocês precisem, a gente tem o Instagram do Infapa, que vocês podem mandar mensagens por lá, né? Infapa _ Porto Alegre, e a gente tem o nosso e-mail, que foi por onde a gente viu o link, caso vocês tenham ideias, queiram estar ligados na participação, né? Ou queiram compartilhar coisas que vocês acharam, dúvida, atendimento que vocês fizeram, que vocês, eu não sei por onde começar. Antes de botar no Google, ligue pra gente, mande mensagem pra gente, que a gente dá as referências legais. Exato. Parcerias também, quiserem fazer parcerias, viu, Christian? Manda e-mail pra gente, enfim, se a gente pudesse juntar, unir forças, também podem mandar um e-mail. Vamos sim. O pessoal da Fevale, na verdade, está se organizando também para se juntar e fazer algumas pesquisas, enfim, tal. É tudo muito recente, né, gente? Então, e quanto mais pesquisas e o pessoal também quiser trazer o seu conhecimento, acho que para dentro do time, acho que sempre vai ser muito bem-vindo, né? Nós temos uma galera bem diversa dentro desse grupo, né? Então tá. Boa noite, obrigada por todo. Boa noite, obrigada a todas. Tchau, Patrícia. Obrigada, beijão. Tchau, dona Valquíria. Tchau, Soê. Tchau, Lu. Tchau, mãe. Tchau, gente. Tchau, mãe. Ótimo. As gurias